Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos à Estação 55. Coloque seus cintos e vamos nessa! Você já ouviu falar sobre a geração de João Batista? Geração de João Batista. João Batista. Generation. É claro, você já deve ter ouvido falar de um homem chamado João Batista. João que batizava, o primo de Jesus, que batizou o próprio Jesus, né? E falando em Jesus, você também já deve ter ouvido falar de um homem que é chamado de tipologia de Jesus, Moisés. Né? Muitos de nós já ouvimos dizer que Moisés é uma tipologia de Jesus, ou seja, ele era uma pessoa tipo Jesus, ele representava o que Jesus viria fazer. Jesus viria para libertar o povo, e Moisés veio para libertar o povo do Egito. Jesus veio para libertar o povo da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão desse mundo. Veio trazer vida eterna, veio conduzir o povo de uma terra onde ele vivia como escravo para uma terra onde ele vai viver como livre, como filhos de Deus. E Moisés também, ele foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito para uma terra que manava leite e mel. Ou seja, ele era uma tipologia de Cristo, uma tipologia de Jesus. E é sobre tipologia que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a tipologia da sarça ardente e João Batista. Assim como Moisés representava Jesus, era uma tipologia de Jesus, assim também a sarça ardente, ela era uma tipologia de João Batista. Ela veio antes para falar como ele agiria, como ele se moveria, como seria o seu ministério. Êxodo, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Agora a gente viu Moisés e a sarça ardente, que momento que a Bíblia relata para nós que essa história acontece. Agora vamos ver a parte que João aparece na história. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você consegue já ver uma semelhança entre os dois? A sarça ardente, ela apareceu no deserto. E João, ele também começou a pregar no deserto. Aqui diz assim que ele é aquele que foi profetizado por Isaías, que viria alguém que iria proclamar no deserto: preparai o caminho para o Senhor, abra uma estrada reta para o nosso Deus passar. É por isso que eu chamei esse vídeo de Geração de João Batista, porque nós somos a geração chamada por Deus para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, para abrir uma estrada reta que vai ligar Jesus às pessoas. Nós somos levantados por Deus para estarmos no deserto, preparando o caminho para que Ele possa vir. A parte do deserto a gente vai falar mais para frente, mas eu quero aprofundar um pouco mais nessa semelhança, nessa tipologia entre a sarça e João Batista. Vamos entender agora o que a sarça tem a mais a ver, né, em semelhança com João Batista. Primeiro vamos entender o contexto da história. Nós estamos vendo essa sarça aparecer depois de um processo, um tempo de 400 anos, onde Deus não se manifestou com o povo. Então Deus chamou Abraão, deu para Abraão um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó teve seus filhos, desses filhos Deus usou um para ir para o Egito, Deus levou um para o Egito para levantá-lo como governador, que foi José. Depois de passar por um processo, alguns anos, José foi levantado no Egito como governador do Egito, o segundo, né, no Egito, o maioral depois do faraó.
E nessa situação, nesse contexto, José ele trouxe sua família para morar no Egito e ali foi passando o tempo, essa família foi se multiplicando, agora nós vemos um povo de milhões de pessoas vivendo no meio dos egípcios, vivendo na cultura deles, na terra deles, comendo dos alimentos deles, trabalhando com os seus filhos, com as suas filhas. E aí esse período de 400 anos, né, quase 400 anos, que é o tempo que Deus já havia dito a Abraão antes que o povo, que os seus descendentes teriam que passar sendo escravos numa terra estrangeira, antes de entrar na terra prometida, né? E nós vemos agora também na questão de João Batista, mais um tempo de cerca de 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos onde Deus não levanta um profeta, onde Deus não levanta um juiz, onde Deus não levanta alguém por meio de quem Ele vai falar, por meio de quem Ele vai se comunicar com a nação, com o povo de Israel. E de repente, a gente vê algo surgindo de diferente nessa história. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então a gente está vendo aqui uma cena onde um anjo aparece para Zacarias, o sacerdote que está cumprindo o seu trabalho ali no templo, e fala para ele: ó, Zacarias, não temas, porque vocês oraram e Deus vai dar um filho para sua esposa, vai dar um filho para vocês, e você vai colocar o nome desse filho de João. Mas onde que está o mistério aí? Onde que está o segredo da revelação? Em Zacarias. O nome Zacarias significa Deus se lembrará. Então o pai de Zacarias, quando dá esse nome para Zacarias, ele está profetizando que através desse homem, Deus iria se lembrar do povo, Deus voltaria a falar com o povo, Deus voltaria a se comunicar com o povo. E isso aconteceu também na sarça ardente. Quando Moisés encontra ali com Deus na sarça, Deus fala para ele: porque o meu povo orou e eu ouvi as suas orações e eu me lembrei da aliança que eu tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. Tá dando para entender até aqui, né? Então a gente tem Moisés como tipologia de Jesus, anunciando a vinda de Jesus, como seria o ministério de Jesus, e nós temos a sarça ardente, agora, no momento da sarça ardente, representando João Batista. Né? Então a sarça ela apareceu antecipando, ela veio antes, preparando ali o caminho para que Moisés pudesse vir, para que o libertador pudesse iniciar seu ministério. E nós vemos João Batista também aparecendo, a sarça apareceu no deserto, João apareceu no deserto, preparando o caminho para que Jesus pudesse vir, o libertador pudesse vir. E nós temos alguns pontos semelhantes, né, entre a história de João e a história da sarça. A sarça apareceu no deserto, João apareceu no deserto. A sarça ela ardia com fogo e não se consumia. A Bíblia fala que João também ele se movia, né, pelo espírito de Elias, né? A forma que Elias se movia. E fala que ele pregava com tanta ousadia, ele pregava tão convicto, ele queimava e não se consumia aquele fogo, a ponto de que mandaram prender ele. Depois de preso, ele foi decapitado. Então você vê alguém que não retrocede, que não para de queimar, assim como a sarça que apareceu ali no deserto e Deus se manifesta por meio dela e ela continua a queimar. Uma outra semelhança, né, como eu falei, entre João e a sarça, é que a sarça ela aparece depois do período de 400 anos que Deus para de falar com o povo. Então agora vai se cumprir uma palavra, vai se cumprir uma profecia, o Deus vai voltar a se comunicar com o povo de Israel. E assim também foi com João, depois de cerca de 400 anos, Deus volta a se comunicar com o povo. Então Deus se lembra do povo, né? Assim como o nome de Zacarias significa Deus se lembrará, Deus se lembrou do povo, Deus se lembrou de Israel, se lembrou do tempo que estava chegando. E agora chegou a plenitude dos tempos, onde Jesus teria que vir, o libertador teria que vir. Então ele envia João. Assim, quando chegou o tempo, a plenitude dos tempos, que o libertador Moisés precisava vir para tirar o povo do Egito, ele coloca ali a sarça em chamas para poder falar com Moisés. Outro ponto que nós vemos em semelhança é que a hora que Moisés ele olha para a sarça, ele vira para a sarça, vê a sarça queimando, ele fala: eu vou até aquela sarça ver por que ela não se consome.
A hora que ele faz isso, Deus fala com ele, fala: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. E isso é um sinal de santidade, é um sinal de você abrir mão de coisas do passado, coisas que têm sido pecado, coisas que têm sido peso na sua vida, né? É você iniciar um processo de santificação com Deus. E isso também acontecia com João. Ele anunciava o reino de Deus e falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então tirem as suas sandálias, abram mão dos seus pecados, peçam perdão a Deus, iniciem uma nova conduta. Ele anunciava uma mudança de hábito. Foi o que Deus chegou e falou para Moisés: Moisés, eu te proponho uma mudança de hábito. Então a terra onde você está pisando, né, é um lugar santo, porque eu estou aqui, eu santifico esse lugar. E João, ele também vinha, assim como Deus falou por meio da sarça, Deus falou por meio de João, chamando o povo ao arrependimento, né? Mais um ponto em semelhança. Outra coisa, a hora que Moisés ele vê a sarça, ele fala: eu vou ter com a sarça, eu vou ir ver, porque essa sarça não para de se queimar. E João acontecia a mesma coisa, ele estava pregando no deserto, ele estava lá queimando, quando de repente o povo vinha, fala que o povo vinha de toda a região em volta, das cidades, das vilas, das aldeias em volta, e eles iam ter com João, iam ouvir o que ele estava pregando, iam ver porque que ele queimava e não se consumia. Porque naquela época era normal as pessoas falarem, era comum pessoas se levantarem e falarem: eu sou o Messias, eu sou levantado por Deus. Quando Deus não estava falando com ninguém, Deus não estava levantando ninguém, Deus não estava separando ninguém. Mas de repente aparece um homem no deserto que começa a queimar, começa a pregar, começa a anunciar um reino. E ele não para, ele não retrocede, ele não muda de opinião, ele é constante. E então o povo vai ter com ele. Assim como a sarça, ela não parava, ela era constante, ela queimava, ardia com ele fogo. Havia algo diferente ali. Então por isso Moisés foi ter com a sarça, por isso o povo ia ter com João no deserto. Assim como Moisés foi ter com a sarça no deserto. Hoje, nos nossos dias, assim como nos dias de João, ele veio para preparar o caminho para que Jesus pudesse vir, e o povo estava perdido, sem direção, sem saber para onde ir, é o que nós vemos hoje. Nós vemos aí muitos sinais mostrando que a volta de Jesus, né, a segunda vinda de Jesus está próxima. E Deus quer levantar uma geração que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Uma geração que, assim como a sarça ardente apareceu no deserto, Deus usou essa sarça para falar com o povo. Deus vai levantar uma geração nesse tempo. Pessoas que vão andar em santidade, pessoas que vão estar capacitadas, pessoas que vão estar disponíveis para Deus. Assim como aquela sarça estava, assim como João estava, e Deus vai colocar essas pessoas no deserto para poder anunciar a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a segunda vinda do nosso Salvador. Nós vemos aí uma geração totalmente perdida, buscando um referencial, buscando um sentido para a vida, buscando um sentido de existência. E o Espírito Santo, que conhece o coração do Pai, que esquadrinha seus pensamentos, ele tem um sentido para dar para a nossa vida, ele tem um sentido de existência para nos revelar. Mas para isso nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo, nós precisamos estar vivendo em comunhão, em intimidade com Deus, nós precisamos ter leitura da palavra, precisamos ter tempo com Deus. E é isso que nós somos chamados. Por isso que eu chamei esse vídeo de geração de João Batista, por causa de uma geração que Deus está levantando, que Deus está preparando para ter o mesmo ofício, o mesmo papel que João Batista, para se mover no mesmo espírito que João Batista. Uma geração que vai preparar o caminho para a vinda de Jesus, que vai abrir uma estrada reta, que vai ligar Jesus ao povo, que vai ligar as pessoas a Jesus. Então tem muita gente aí fora querendo algo que a preencha, querendo ter uma experiência real com Deus, querendo encontrar um sentido para a sua vida. E nós sabemos que esse sentido só existe em Jesus. Mas para isso Deus precisa ter em suas mãos uma geração totalmente disponível, né? Uma geração que vai ser um canal, uma conexão entre o mundo, entre as pessoas que estão lá fora e Jesus. Uma geração que vai sair de dentro da caixa e vai para o deserto. É isso aí, pessoal.
Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo. Nós vamos ter aí uma continuação, né, um segundo vídeo, concluindo aí esse assunto da geração de João Batista. Esse também é o primeiro vídeo do canal, então se você está me vendo pela primeira vez, você está entrando nesse canal pela primeira vez, quero te pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você conseguiu entender bem, se você acha que essa mensagem pode impactar a vida de alguém, compartilha, manda no WhatsApp, manda no Facebook, né? Curte o vídeo também, deixa seu comentário para que a gente possa estar interagindo melhor com vocês, tá bom? Deus abençoe e obrigado.